Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa live de hoje para corretores de imóveis que desejam sair daquele patamar de corretor sobrevivente, aquele corretor que fica na corretagem tentando alavancar a carreira já faz algum tempo que ele não tem tido resultados e esses resultados que ele não vem tendo começa a complicar a vida dele. Então, sejam todos muito bem-vindos. A gente já está começando aí a live, está tudo certinho. A gente vai falar hoje sobre como usar a PNL, Programação Neurolinguística, para que possa alavancar seus resultados na corretagem de imóveis. Então, eu tenho 16 anos de profissão como corretor de imóveis e eu observei ao longo desses anos como corretor, onde eu ocupei diversas funções. Eu fui tanto como corretor de imóveis, como eu passei pela função de gerente comercial, diretor comercial e dono de empresa. E nesse processo de passar por várias áreas, por diversos nichos, dentro de diversos postos, dentro da corretagem de imóveis, eu tive a oportunidade de identificar dois tipos de corretor na corretagem de imóveis. O primeiro corretor é aquele corretor que vamos chamá-lo de corretor sniper, que é um corretor performador por excelência. Esse corretor, ele vende imóveis todos os meses. Todo mês ele performa. Se você conhece um corretor onde você trabalha que performa todos os meses, você conhece um corretor que tem esse tipo de resultado, corretor que vende todos os meses, ele tem um desempenho extraordinário. Ele consegue entrar dentro do negócio e buscar apoio nos profissionais que o apoiam dentro da profissão. Então, ele tem a ajuda do gerente comercial dele porque ele vende todos os meses. E por ele vender todos os meses, ele tira os melhores plantões. E por tirar os melhores plantões, ele vende todos os meses, não por causa dos plantões, porque o plantão é um plus, mas porque ele sabe onde está o cliente comprador. Ele sabe onde está o cliente que está com a caneta na mão, pronto para assinar o contrato. Ele é o campeão do mês. Ele performa todos os meses. Esse é um corretor diferenciado. Ele não é só corretor campeão do mês, ele é campeão do trimestre. Ele tem um estilo diferenciado. Ele vende os imóveis para os clientes e ele mora nos imóveis que aquele cliente quer. Ele conhece a estrutura do cliente. Ele sabe como o cliente pensa. Ele entende, ele se coloca na posição daquele cliente, porque ele tem uma habilidade diferenciada. Ele treina comunicação, ele desenvolve rapport. Se você, corretor de imóveis, deseja vender todos os meses, existe a necessidade de você ampliar o seu espectro para que você possa usar a linguagem de uma forma diferenciada, para que você abra caminho na corretagem de imóveis, para que você seja uma pessoa que tenha metas e atinja as suas metas. Você gostaria de atingir as suas metas? Você gostaria de pegar um cliente comprador e vender para ele sem muita dificuldade, sem muitos percalços, sem cair sem cair no processo através de uma palavra maldita, de uma comunicação mal empregada? Você acha que poderia funcionar para você se você adquirisse habilidades do uso da linguagem através da programação neurolinguística, para que você faça a comunicação em um ciclo de excelência? Então fica até o final, porque eu vou fazer aqui uma técnica. Se você aplicar, você vai ligar para o seu cliente, você vai falar com o seu cliente de forma muito mais poderosa. Faz sentido para você ter poder pessoal, para quando você se comunicar com o seu cliente, você acessar internamente os recursos mais poderosos para que você use a sua linguagem com poder, graça e habilidade, a fim de que você obtenha aquilo que você deseja obter. Isso te atrai? Porque, como eu disse, dois corretores. Aquele corretor que é o super motivado, vende todos os meses, muitas vendas,
ele tem um carro que ele quer ter, ele mora onde ele quer morar, os filhos deles estudam nos mesmos colégios que seus clientes. Ele comprou um prédio, um apartamento no prédio que ele vende. Ele tem resultado. Ele sabe se comunicar. Ele é agregador e está sempre com as pessoas que têm resultado do lado dele. Ele anda com os campeões porque ele é um campeão. Você já viu corretor com esse tipo de postura, com esse tipo de comportamento no mercado imobiliário? Pois é, tem dois tipos de corretor. Primeiramente, aquele corretor que é o sniper, ele tem resultado. E tem um corretor sobrevivente, que é aquele corretor que começa na profissão, sendo que ele não consegue decolar. Ele está sempre trabalhando, o dia dele é comum, ele vai para a imobiliária, ele monta a mesinha lá dele de trabalho. Quando ele começa, ele está até muito motivado, ele está até muito feliz em estar fazendo aquilo que ele está fazendo. Só que ele começa a andar durante a semana no mercado e ele não consegue ter resultados, ele não consegue vender, ele começa a ter dificuldade de exercer a profissão, ele começa a sentir que ele está desatualizado. Ele vê o colega do lado vendendo milhões e ele não consegue vender um imóvel. Um imóvel nem em 3 meses ele consegue performar. Esse é o corretor sobrevivente. É aquele corretor que vive para pagar incêndio. Ele vende de 3 em 3 meses, quando vende, e essa venda ele não sustenta um estilo de vida para que ele possa verdadeiramente empregar-se no mercado imobiliário e trabalhar com graça, leveza e alegria. Esse corretor, ele passa os dias deles com muito pouca venda. O mercado imobiliário, para ele, é escassez. Ele faz voos de galinha, de 3 em 3 meses. Quando tem 3 meses, ele faz uma venda. E essa venda é chamada de voo de galinha. Esse corretor, ele está motivado, mas ele não tem venda. Então, ele começa a duvidar da profissão, porque ele trabalha todos os dias. Às vezes, ele trabalha muito mais do que o corretor sniper. O corretor sniper, ele está trabalhando todos os dias e vende todos os meses. Só que, às vezes, o horário que ele trabalha, o corretor sobrevivente, é maior do que aquele que vende mais todos os meses. E ele não entende por que ele continua sem resultado. Porque ele trabalha mais horas do que um corretor normal. Que o corretor colega que está tendo resultados incríveis. E ele começa a duvidar se é isso que ele está fazendo. Ele começa a perder a motivação. Ele não consegue mais fazer as ligações. Ele começa a associar dor a fazer uma ligação. Ele começa a associar dor a estar na imobiliária. Ele começa a ver críticas no olhar das pessoas. Ele começa a fazer leituras mentais de que o que ele faz não funciona. Ele começa a sofrer em casa, porque a família dele já não está mais apoiando. Ele está há 3 meses sem vender. Ele teve o dia da tristeza absoluta. Ele teve a semana morta, onde ele trabalhou e nada aconteceu. Enquanto isso, o corretor sniper está tendo os melhores resultados que ele pode ter. No dia a dia dele, ele almoça nos melhores restaurantes, ele está com os incorporadores, ele está com os diretores comerciais, ele tem uma vida diferenciada, enquanto o corretor sobrevivente está vivendo cada dia ali, extremamente empobrecido emocionalmente, tendo que tirar o seu filho da escola porque não está funcionando para ele. Então, isso é a jornada do corretor de imóveis sobrevivente. Ele passa 3 meses sem vender. 3 meses é o trimestre da vergonha. Enquanto ele não vende, o corretor sniper é campeão de vendas. Ele vende todos os meses. Ele vende o trimestre inteiro e ainda é campeão do trimestre. Ele chega a ser tão diferenciado que, se ele fosse uma gerência, ele venderia mais do que 20 corretores, porque ele tem uma habilidade
de se colocar em prontidão, atender cliente e toda a estrutura que produz cliente dentro da jornada de trabalho desse corretor, dentro dessa estrutura, eles acreditam que esse corretor é um corretor que tem habilidade de fazer comunicação com esse cliente. Então, o corretor sniper, ele tem essa habilidade. Quando o corretor sobrevivente, ele não consegue performar. E ele passa 6 meses, que é o semestre da derrota. Ele passa sem vender. Você já imaginou 6 meses sem vender? Tem corretores que vivem dessa maneira. Eles sofrem por não ter resultados. Então, começa a despertar problemas dentro do organismo dele, porque ele não tem performance e as coisas começam a não funcionar para ele. Então, como que eu faço para sair desse ciclo de destruição que existe dentro da profissão? Infelizmente, existe o lado glorioso da corretagem e existe o lado magnífico da corretagem. E eu pergunto, em qual desses lados vocês estão? Você é um sniper ou você é um sobrevivente? Você vende todos os meses ou você vende de 3 em 3 meses quando vende e fazem voos de galinha? Você está morando de favor ou você mora na casa que você vende, no apartamento que você vende? Você está com os seus filhos num colégio público porque você não consegue pagar? Ou você está num colégio, você colocou seus filhos no melhor colégio que existe na região que você mora? Sua esposa está feliz, seu esposo está feliz de você ser uma pessoa bem-sucedida? Ou ele está falando para você, procura outra profissão, que de repente isso não é para você? Como fazer essa mudança? Como transformar a profissão de corretor de imóveis para que você possa ir para outro nível, um nível muito mais alto, que é o corretor sniper? Primeira coisa que a gente vai falar aqui hoje é a habilidade de criar rapport. Quem já ouviu falar de criação de rapport através de técnicas de programação neurolinguística? Alguém aqui já ouviu falar? Eu tenho mais de 16 anos de formação na profissão. E logo no início, quando eu entrei na profissão, eu procurei utilizar a programação neurolinguística para que eu pudesse fazer os meus atendimentos e mudar o meu patamar. A Nadi Rocha falou que já ouviu. Perfeito, Nadi. Então, hoje eu vou falar como é que você pode criar rapport. Rapport através da comunicação persuasiva. Primeiramente, o que significa rapport? Rapport é a sua capacidade de criar empatia. É você se colocar no lugar do outro. É uma forma de você criar uma sintonia, sintonizar na frequência do teu cliente. Quando você se comunica com o cliente, é importantíssimo a gente criar rapport, a habilidade de me colocar no lugar de alguém. Você tem essa habilidade de se colocar no lugar do outro? Ou você já está preocupado em fazer aquela venda? Você está preocupado em resultado e quer conferir logo a visita e não está nem se importando com o que está acontecendo? Como é que se constrói rapport? Vocês já se perguntaram como se faz isso? A primeira delas é um interesse autêntico no cliente. Você tem que ter interesse genuíno em estar se comunicando com esse cliente. Está disposto a ver as coisas pela ótica dele, se colocar na posição em que eles realmente estão. Você vê pelos olhos dessa pessoa, acompanhar essas pessoas, fazer um acompanhamento e conduzir depois. Acompanha, acompanha, acompanha e depois conduz. Então, existe uma forma de obter rapport. Quando eu estou me comunicando num evento, num telefone, eu vou me comunicar com um cliente, eu vou ligar para esse cliente. Então, eu vou ligar para ele, eu vou fazer uma... A primeira coisa que eu preciso ter é um estilo de posição corporal que eu projete o meu peito, porque a minha fisiologia altera a forma que eu falo. Então, se eu tiver o peito aberto, na posição em pé, que é a mais importante, para que eu possa falar com poder, com graça, e eu vou pegar o telefone e eu vou usar uma voz projetada para fora. E eu vou iniciar a minha comunicação e eu vou desenvolver uma coisa chamada escutativa. Por que a escutativa é importante? Porque eu tenho que ouvir o meu cliente.
Eu não tenho que ouvir só pelas palavras. Eu tenho que ouvir, não ouvir por ouvir. A grande questão é, o que é escutativa? Escutativa é quando eu escuto o meu cliente sem fazer diálogos internos dentro da minha mente. Eu não converso, eu não estou pensando em estratégia, eu estou olhando a estrutura de como o meu cliente está falando. Eu vou querer pegar os elementos do canal preferencial que ele se comunica, as palavras-chave mais importantes. E para isso eu tenho que saber fazer perguntas que vão fazer que ele fale sobre coisas que ele se importa. Por que eu devo falar sobre coisas que ele se importa? Porque se eu iniciar uma conversa sobre coisas que eles importam, eu vou estar criando interesse, eu vou estar criando rapport, eu vou estar concordando com ele. As pessoas querem pessoas que vão de acordo com ele, que se expressem da mesma maneira. Você já observou que o casal de namorados, quando estão muito apaixonados, eles estão conversando, eles conversam no mesmo tom de voz, eles conversam com a mesma frequência cardíaca, eles conversam com o mesmo tipo de respiração. A respiração é sincronizada. Eles sincronizam até mesmo a forma de se movimentar. A comunicação deles está ajustada para a mesma frequência. E isso que nós, corretores de imóveis, devemos adquirir de habilidade para conversar com o nosso cliente. A gente tem que adquirir a habilidade de criar rapport através da comunicação, usando o espelhamento, e isso é um treino. A gente tem que exercitar. É uma habilidade que a gente vai criando através do exercício. Você já... Escreve aí no chat, quem tiver prestando atenção, se você já criou rapport com o teu cliente usando tom de voz, modulação, peito aberto, se você já falou num estado para que você possa acessar a sua memória através de uma postura em que a tua crença mais forte, a tua crença empoderadora esteja ativada. O teu estado emocional, ele cria um arcabouço que é chamado de enquadramento, onde você cria significados, ou seja, você olha do lado de fora usando filtros. E o teu filtro, aquilo que você usa para poder enquadrar a realidade, você usa através do teu estado. Então, o teu estado emocional, ele arma o teu enquadramento, que ativa as crenças que você vai utilizar como filtro para a experiência que você está executando. Então, quando você está na comunicação com o teu cliente, é importantíssimo você acessar um estado de excelência, um estado motivado, um estado que você consiga acessar áreas do seu cérebro que em estados menos empoderados vocês não consigam fazer. Então, o poder do estado é importantíssimo para a gente comunicar. Parece que eu estou falando uma coisa simples, mas isso é extremamente poderoso para o corretor de imóveis. As crenças balizam se a gente pode ou não fazer alguma coisa. A gente é escravo, na verdade. Nossa maior prisão é a nossa própria mente. E o que nos prende é a crença do que a gente tem sobre as coisas. E uma crença é uma super generalização. É uma forma da gente generalizar algo para que o nosso cérebro, isso é normal, é do ser humano, a gente generaliza os eventos para que a gente possa automatizar. A gente tem 3 processos mentais que a gente pensa para economizar energia, que é a generalização, a eliminação e a distorção cognitiva. A gente usa o processo através da linguagem, até mesmo porque a gente pensa visual, auditivo e sinestesicamente. E quando a gente converte para a forma da linguagem, a gente está usando um processo que a gente tem que enxugar as informações para que a informação possa sair pela boca. E assim a gente diminui, a gente generaliza algo, a gente distorce algo através da distorção cognitiva e a gente elimina partes através do uso dos verbos, dos predicados. E isso é muito importante a gente aprender e observar na nossa linguagem para que a gente possa estar chegando
próximo do nosso cliente e fazendo uma comunicação persuasiva, uma comunicação rica em detalhes, com um tom de voz onde o teu cliente esteja atraído pela forma que você fala. Para isso, como eu disse, você tem que buscar entender o que realmente o teu cliente pensa, como ele pensa, se botar no lugar dele, estar atento e interessado no que ele fala. O corretor, ele tem duas opções, como eu disse, ou ele ser um sniper ou ele ser um sobrevivente. O corretor sobrevivente, ele não está interessado nesse assunto. Ele não quer nem ouvir sobre isso. Ele vai achar que é uma besteira. É para que tom de voz? Para que eu preciso modular minha respiração na respiração do meu cliente? Por que eu tenho que me interessar porque ele verdadeiramente quer no mercado imobiliário? Por que eu tenho que concordar com ele? Ele tem que comprar o meu produto e pronto. Se ele não comprar, próximo. E o corretor sniper, ele entende que isso não funciona assim. Ele é um agregador, ele funciona em outro tipo de frequência mental. Ele consegue, através da linguagem dele, ter resultados que o corretor sobrevivente nem imagina que pode ser possível. Ele usa as palavras, o gesto e o tom de voz. Ele conhece o canal preferencial do cliente dele. Você observa aqui, como voltando no exemplo do casal de namorados. Se você observar o casal, se você já teve nessa posição com uma namorada ou um namorado, você vai observar que quando vocês estão conversando, vocês costumam falar no mesmo canal preferencial de comunicação. Ou seja, geralmente um casal, um namorado, eles falam, eles se comunicam de maneira sinestésica. A comunicação é mais lenta, mais arrastada, mais na emoção, mais pega aqui no peito, uma comunicação que tem uma respiração mais modular. A pessoa auditiva, ela tende a ser mais rápida, ela está ouvindo e ela quer falar de maneira mais rápida. Ela fala e pensa ao mesmo tempo através de um canal chamado canal digital, que é a forma que, como se fosse uma legenda que passa aqui embaixo, que a gente está conversando com a gente mesmo naquele momento que a gente está falando. A gente fala e conversa internamente ao mesmo tempo. Uma pessoa sinestésica conversar com uma pessoa auditiva ou digital não tem match, tem ruído. A conversa não é agradável. A pessoa digital, se você é um vendedor se o teu cliente é sinestésico, ele fala mais pausadamente, ele tem que sentir mais as coisas, ele precisa tocar para poder realmente sentir que aquilo faz sentido para ele. Se você começa a falar de que ele tem que ver e ele tem que perceber, você vem aqui ver o empreendimento, não vai casar no canal preferencial dele, ele não vai conseguir te entender, ele não vai conseguir perceber o que você verdadeiramente está querendo dizer para ele, porque existe um desnível, existe um descompasso no canal preferencial. Você está falando, ele está falando no sinestésico e você está falando no visual. Não faz um match, não tem uma estrutura que faça verdadeiramente sincronia. Então vamos lá. Auditivo e digital. Qual é a habilidade que eu tenho que desenvolver na minha comunicação? Eu tenho que adquirir a habilidade de escuta para me descobrir qual o canal preferencial que o meu cliente está falando. Assim que eu descubro o canal preferencial do meu cliente, ou seja, se ele é auditivo, eu vou acompanhar ele, eu vou me comunicar com ele naquele canal preferencial. E eu vou começar a falar, por exemplo, se ele é sinestésico, eu falo, você não quer vir aqui no instante sentir se isso verdadeiramente é para você? E ele fala palavras que são sinestésicas. É muito importante, quando ele falar de algo que ele valoriza, se ele falar no canal preferencial dele de comunicação, você pega essa palavra que ele valoriza nesse canal específico preferencial e você devolve para ele. Então, o corretor Sniper ele tem essa habilidade. Ele usa a PNL, a Programação Neurolinguística, para crescer na profissão, para adquirir formas de chegar mais próximo ao cliente dele. Ele faz isso com treino. Todo cliente que ele fala é uma oportunidade, ele vai com a mentalidade
de aprender. Ele não tem a mentalidade de que perdeu uma visita, de que atendeu um bolula. Não, ele tem uma habilidade de que todo atendimento é treino. E por ser um cara que está em treinamento, ele está sempre tirando bons ensinamentos daquilo que ele faz. Habilidade, isso em qualquer profissão, não é só para corretagem. Quem desenvolve a habilidade de se comunicar consegue o que quiser em qualquer profissão. Na corretagem de imóveis é obrigatório. Hoje em dia, se você não tem a habilidade de comunicação persuasiva, a capacidade de comunicar-se de forma clara, adquirir a habilidade de escutar em qual canal representacional que ele representa as coisas, a experiência dentro de si. Porque percebe o seguinte, a realidade, e quando eu percebo a realidade, eu não estou percebendo a realidade pura. Eu estou incorporando o que eu estou percebendo através de um conjunto de significados. Então, quando reajo à realidade, eu não estou reagindo à realidade em si. Eu estou reagindo ao meu mapa que eu tenho criado internamente dos significados que eu dou àquilo que está chegando. Então, eu recebo som no meu ouvido. E esse som que chega no meu ouvido de alguém falando, eu traduzo neurologicamente através de significados e atribuo significados àquilo que eu ouvi. E eu reajo não o que foi dito, mas o que eu interpreto daquilo que foi dito. Então, olha o poder de usar a linguagem de maneira correta, de maneira persuasiva e através do canal preferencial do teu cliente. Você entende o poder que você tem em mãos se você começar a conversar com o teu cliente e fazer perguntas que eles verdadeiramente têm interesse de comunicar com você através do auditivo. Se ele é auditivo, fala auditivamente. Se ele é visual, fala de maneira visual. Se ele é sinestésico, fala de maneira sinestésica. Aprende a ouvir o que verdadeiramente ele está dizendo. E para de querer vender o produto e passa a prestar consultoria. Ajuda o teu cliente a conseguir aquilo que ele quer da maneira mais rápida possível, através de uma prestação de serviço onde você se equaliza com o teu cliente, criando um canal de rapport. Você cria um espelhamento. Isso é só na ligação. Se você tiver presencialmente, existe N outras variáveis que te permitem criar rapport. Você cria rapport através do espelhamento físico. Se a pessoa cruzar o braço, você cruzando o braço e fazendo isso de maneira coerente, com muita tranquilidade, sem forçar, você automaticamente cria um estado em que a pessoa cria um estado de confiança, cria um espaço que é chamado espaço empático, onde existe confiança. Uma das coisas mais importantes que o corretor de imóveis precisa ter na profissão é ele traçar metas poderosas, metas que são verdadeiramente motivadoras, que façam com que o corretor ele salte da cama. O corretor sniper, ele sabe exatamente aonde ele quer chegar. Você sabe aonde você quer chegar? Você já se perguntou o que você está fazendo na profissão? Qual é a sua meta diária? O que você precisa realizar diariamente para ter resultados todos os meses em venda? Você já se perguntou sobre isso? E sempre lembrando que o espaço interno é o mais importante. Se vocês escreverem aqui se houver alguém que queira que eu aplique uma técnica de PNL para potencializar e desenvolver a sua capacidade de fazer ligações poderosas para os seus clientes, eu aplico aqui para vocês uma técnica chamada Círculo de Excelência. Ela é uma técnica da PNL que é ensinada no Practitioner para os iniciantes em PNL, e é uma habilidade de você criar um espaço ancorado em um lugar específico,
onde você constrói um espaço de recurso e esse espaço de recurso ele fica ancorado no lugar. E quando você sai desse espaço de recurso, você desancora, a gente quebra o estado, depois a gente volta para esse estado de recurso e aí você empodera, como se você tivesse a fisiologia marcada naquele lugar. É um espaço de excelência, é um círculo de excelência, onde quando você entra, uma técnica de PNL, onde você entra, você ativa teu estado poderoso, teu estado de recurso. E quando você quer dar um passo atrás, você quebra o padrão e você sai desse estado de recurso. E isso funciona muito bem para quem quer fazer ligações poderosas, quer ativar áreas do cérebro que normalmente não estão ativas de maneira simples. A Nádia Rocha quer um exemplo. Então, eu vou aplicar esse estado. Eu vou aplicar uma técnica de PNL chamado de Círculo da Excelência. Para isso, quem quiser aplicar essa técnica onde vocês estão agora, é uma técnica que vocês vão desenhar um círculo mentalmente, um círculo no chão. E vocês vão estar olhando para esse círculo. E eu vou pedir, quando vocês estiverem prontos, quem for fazer essa prática tem que falar comigo aqui nos comentários. Existe a necessidade da pessoa entrar no círculo. Então, ela vai entrar nesse círculo e ela vai lembrar de uma época, de um atendimento ou de algum estado emocional dela, no seu estado emocional, que você teve um comportamento de excelência. Todos nós temos lembranças de estados emocionais de poder, estados emocionais de riqueza, de comprometimento, alegria, estados que são realmente ricos de significado. E é importantíssimo para essa técnica que você vivencie aquela emoção dentro desse espaço que você criou no chão de maneira mental. Você entra nesse espaço e faz toda essa lembrança desse estado. E você amplifica isso. Você fechando os olhos e você acessa essa emoção e você amplifica essa emoção. Você bota mais luz nela. Você, de repente, está ouvindo coisas, você amplifica o som da lembrança daquele momento que você estava lá dentro, experimentando aquele momento de extremo poder pessoal. Uma experiência que realmente te deixa empoderado. Você lembra dessa situação, entra nesse recurso dentro do ciclo. E assim você, cada vez mais, amplifica esse estado. E esse estado vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E tua respiração ela começa a sincronizar com esse estado. O teu rosto começa a sentir esse estado crescendo, crescendo, crescendo e crescendo. E você está pleno desse estado, muito cheio de recursos, muito cheio de criatividade, muito cheio de habilidade de linguagem. Esse estado, essa lembrança, ela entra no seu corpo e você sente isso no teu corpo. E agora você vai voltar para o estado, você vai dar um passo atrás, vai sair desse estado, e quando você sair desse estado, você vai lembrar que dia é hoje. Qual é o dia de hoje? Qual o dia que nós estamos falando agora? Será que é segunda-feira? Acho que é segunda-feira, né? Então, a gente quebrou o estado e agora você vai olhar para aqueles... Você vai lembrar de uma posição. Eu quero fazer uma ligação. Então, eu vou agora pegar essa lembrança de fazer uma ligação. Eu estou fora do ciclo de excelência e eu vou dar um passo dentro do ciclo de excelência. E eu vou... Experimenta entrar dentro desse ciclo de excelência e verificar como é que a sua fisiologia reage quando você entra no ciclo de excelência. E toda vez que você precisar entrar nesse ciclo de excelência, você entra no ciclo e o estado que está ancorado dentro desse ciclo imaginário que você criou, que você dá um passo à frente, ele vai surgir na tua fisiologia e a tua fisiologia vai mudar o teu estado. Mudando o teu estado, vai mudar o teu enquadramento da realidade, vai afirmar crenças empoderadas, porque estado poderoso, crenças empoderadas,
que acessam parte da sua mente que você normalmente não acessa quando está em estados limitantes, estados desprovidos de habilidade. Você consegue. Quem é que fez esse estado? Quem gostaria de falar ou escrever aqui se teve algum tipo de experiência positiva nesse processo de entrar em estados de excelência? Você teve experiência? Deixa eu ler aqui o que o pessoal falou. O Wesley falando, odeio venda por ligação. Tem um outro jeito que posso captar cliente? Então, Wesley, tem a ver com crença, cara. Você acabou de falar, eu odeio venda por ligação. Se você é corretor de imóveis e você criou um significado que gera um sentimento de ódio sobre uma atividade sua que você precisa fazer para obter resultados, eu acredito que essa crença não possa ser muito ecológica para você. Porque um corretor de imóveis que odeia fazer ligação provavelmente tem dificuldade de venda. Se tem dificuldade de venda, tem dificuldade em realizar a profissão de imóveis, de corretor de imóveis. Então, veja bem, você atribuiu uma emoção, odiar uma emoção primária a uma atividade que o corretor de imóveis precisa fazer com excelência. Então, utiliza o espaço de excelência para você entrar nesse estado e associar, porque a mente humana, o controle é nosso. Eu sinto o que eu quiser sentir. Se eu sinto ódio por fazer um contato telefônico, existe algum problema? Eu estou respondendo essas dúvidas lá do YouTube, tá? Então, eu estou com a tela aqui do lado e foi me feita a seguinte pergunta pelo Wesley. Eu odeio vendas por ligação. Tem outro jeito de captar cliente? Tem diversos jeitos de captar cliente. Mas você criar um ódio, uma emoção que te impede de fazer ligação, porque é um impedidor. Se você odeia, você não faz. E o significado que você criou para gerar essa emoção dentro de você, ela está no seu controle, de você assumir ou não, permitir-se ou não que essa emoção seja aflorada no momento que você vai fazer uma ligação. Se você cria essa emoção para fazer um processo que depende da sua sobrevivência dentro da profissão de corretor de imóveis, eu acredito que você poderia ter estados mais interessantes para a corretagem. Por exemplo, se você tivesse aprendizado divertido ou então um comprometimento no momento que pega no telefone, você pode criar isso para você. Esse estado de desejo de fazer melhor. Quando você pega o telefone para ligar para um cliente, você está num estado de excelência, de alegria, de felicidade. Você pode gerar as emoções que você quiser dentro de você. Basta você criar os significados que apoiem essa emoção, os estados que apoiem essa emoção. Então, a Nadir Rocha, contato telefônico faz parte das etapas de venda. Pois é, Nadir. Se eu tenho, como você está dizendo, se eu tenho ódio por algo que não faz sentido ter ódio, por exemplo, é a mesma coisa que eu tenho ódio, eu sou um corretor de imóvel, eu tenho ódio de ligar para o cliente. Aí vamos fazer uma analogia, eu sou casado, mas eu tenho ódio de dormir na mesma cama que a minha mulher. Não é congruente, né? Eu vou acabar tendo que ficar solteiro. Ou então eu vou ter que trocar, vou ser motorista de Uber, porque o Uber não precisa fazer ligação, né? Mas na corretagem de imóveis a gente precisa realizar ligações. Então a forma que eu gerencio as minhas emoções, elas são no meu controle. Eu faço aquilo que eu quiser fazer. Eu sou senhor do meu destino, como todos nós somos. Eu gerenciar as minhas emoções faz parte da minha profissão de corretor de imóveis. Por exemplo, se eu for fazer um atendimento imobiliário, fazer um atendimento de uma visita presencial com um cliente, eu preciso preparar meu mindset na hora de fazer a visita para que eu esteja presente na visita com um estado de excelência, um estado de autorrealização, onde eu entre num processo de flow. Eu preciso estar com significados extremamente empoderados para que eu realize naquele momento
uma atividade de excelência. Agora eu vou ler ali no YouTube, o Wesley falou de novo. Estou há 10 anos no mercado, sou campeão de vendas na minha equipe. Pô, parabéns, cara. E tudo isso odiando venda por ligação. Caramba, parabéns. Parabéns para você. Isso aí é algo realmente diferenciado. Corretor de imóveis que odeia ligação e é campeão de venda, deve ser um ótimo digitador de WhatsApp, né? Tem um WhatsApp muito poderoso, deve ter um chaveco impressionante. Ainda mais quando a gente vai fazer visita para negociar valores, realmente é um diferencial. Parabéns, Wesley. Você é realmente fora da curva. Você está na frente do mercado imobiliário de várias outras pessoas. Eu acredito que é difícil de ter esse posicionamento com você, né? Odiar o processo de ligação. Vocês estão entendendo que o Wesley está falando para a gente que ele tem 10 anos de profissão no mercado, ele é campeão de venda na equipe dele e ele odeia fazer ligações. Aí a minha pergunta é, Wesley, você odeia fazer ligações, mas você faz, né? Porque como é que eu vou odiar fazer ligações e ser campeão de venda sem fazer ligações? Existe algum corretor aqui que já conseguiu fazer vendas recorrentes sem usar o telefone? Além do Wesley? Porque eu acredito que talvez não seja uma coisa muito usual. De repente, Wesley, você deveria ensinar para a gente que... pois é, ele deve ser bom no tete-a-tete. Eu não discordo disso não, Nadia. Agora, como é que eu faço para trazer o cliente para o pessoal? Eu preciso... É porque a referência, eu estou pegando ao pé da letra. Talvez ele se expressou de uma maneira que não foi muito clara. Porque odiar algo, eu não faço. Se você odeia telefone, você liga? Eu nem tenho telefone. Se eu odeio o telefone, ligar para um cliente, eu não uso o telefone. Essa é a lógica. Então, isso depende muito da pessoa, sim, no tete-a-tete. Beleza, irmão. Então, parabéns, Wesley, fico feliz. Se você puder demonstrar aqui para todo mundo como é que você faz, quais são as técnicas que você usa para levar o cliente para o tete-a-tete, como é que você captura o lead e transforma ele no tete-a-tete, seria legal. Quem tem uma secretaria de vendas que agenda... Quem tem uma secretaria de vendas que agenda para ele. Pode ser. É uma possibilidade. Eu desejo que você tenha sempre resultados. Pois é, eu tenho as minhas ressalvas. O Wesley realmente deve ser diferenciado. Ele precisa dizer como é que ele faz, é verdade. Se puder, Wesley, dizer como é que você faz para poder levar o cliente para o presencial, sem precisar fazer ligações, porque você odeia telefone, você odeia ligações, odeia venda por ligações. Odeio venda por ligação. Ninguém vende por telefone, né? Tem uma questão dessa aí. Eu não vendo por telefone, eu comunico-me por telefone. Eu crio laços por telefone. Eu agendo encontros por telefone. Eu crio rapport por telefone. Eu crio um sentimento de contribuição por telefone. Eu comunico-me, eu uso a linguagem por telefone. Venda, acho que nenhum cliente corretor faz venda. Ninguém gosta. Alguém que já entrou numa agência de carro e na hora de comprar carro pegou aquele vendedor de carro que queria te entubar uma venda de qualquer jeito e que você não ficou muito à vontade, saiu, foi embora. E depois foi numa outra experiência, quem procura carro tem muita experiência disso, né? E aí você vai na agência e você pega aquele corretor, aquele vendedor, que ele não te vende, ele te assessora, ele te ajuda no processo, ele te informa, ele pergunta para você quais são os... Por que você verdadeiramente está querendo aquele imóvel, aquele carro? Qual a finalidade? Ele te informa nos detalhes do carro, ele te informa o que realmente tem dentro. Então, ele não te vende. Talvez ele crie uma necessidade em você através da comunicação para que você venha fechar.
ele pode até fazer umas perguntas de fechamento, mas o vendedor, ele não vende, ele assessora, porque o cliente, muitas vezes, está muito mais treinado a não comprar. Ele não quer ser vendido, ele quer comprar, ele quer passar pela experiência de compra. E a gente não vende por telefone, né? Nós fazemos comunicação, nós ajustamos processo. A gente segue para uma comunicação pessoal, para que a gente possa criar um rapport mais aproximado, para que a gente possa construir confiança, para que a gente possa construir uma venda consultiva, né? Então, é isso. Eu acredito criar um desejo no cliente de adquirir aquele produto. Justamente, Nadir, a gente não vende, a gente ajuda o cara a entender as necessidades e entregar aquilo que ele procura. Se a gente vender, é possível que a gente queime a venda. O corretor que é muito vendedor no telefone, ele queima a venda. Eu até entendo, talvez, que o Wesley quis dizer que odeia a ligação porque ele não tem essa... Ele não gosta muito de ficar nesse processo de criar vendas por telefone, porque ele viu que não funciona. E verdadeiramente não funciona eu fazer vendas por telefone. O que funciona por telefone é eu criar relacionamento. Pegaram o que eu estou querendo dizer? Vender por telefone, eu concordo com ele. Não funciona. E tem outro jeito de captar clientes. Cara, eu nunca vi. Olha só, a única vez. Eu até vou pegar mais isso. Eu nunca vi corretor de imóveis vender por chaveco. Porque vender por telefone me remete a isso. Eu estou pegando o telefone e vou vender usando. Chaveco, hoje em dia, não é uma parada mais saudável para fazer. Eu capturo leads através de vários outros canais. Eu, principalmente, utilizo o Google Ads para fazer isso através da campanha Sniper. Então, é muito mais efetivo a captura de leads que estão interessados no meu produto, que desejam que eu faça comunicação por telefone, para que as coisas sejam mais poderosas por telefone, do que eu fazer uma comunicação para um lead frio que nunca ouviu falar de mim. Você usa apenas a rede de pesquisa? Uso principalmente a rede de pesquisa, irmão. De nada, Nadir Rocha. O que é chaveco? Pois é. Miriam, chaveco é a gente fazer ligações por telefone para listagens. É uma nomenclatura que o mercado imobiliário carioca utiliza para as ligações que a gente faz de maneira interruptiva. A gente liga para os nossos clientes através de um telefone e, através desse telefone, a gente interrompe lá qualquer atividade que essa pessoa esteja fazendo. Então, o nome é de chaveco, que é chavecar, tipo aquele negócio de chavecar a menina, é chaveco cliente. Gaia falando aqui, meu mestre, sempre arrasando nos conteúdos. Obrigado, Gaia. Amanhã tem aula, tu vai estar lá, né? A nossa mentoria está em andamento. Usa também display e campanha de alta performance. Não uso alta performance. Já testei, é um lixo para o mercado imobiliário. A display precisa saber fazer de uma maneira específica para dar resultado, tá? Precisa ter os públicos bem particionados, de maneira que o Google te entregue um cliente de alta qualidade. Isso depende de uma habilidade, tá bom? Entendi, risos. Beleza, passei para a sexta, mestre. Beleza, HL, tamo junto. Nailton, meu querido, aqui em São Paulo é oferta ativa. Pois é, Nailton. Aqui no Rio tem esses dois nomes, oferta ativa, e quem trouxe para cá essa nomenclatura foi a Lopes. E também o da Raiz, que lá antes de vir essas empresas de São Paulo, a gente chamava de chaveco. Então, alguns corretores falam oferta ativa, os mais modernos, os mais jovens, mas o pessoal que tem mais de 16, 17 anos de profissão utiliza ainda essa linguagem que é lá do tempo da corretagem, que tinha os juros no pé, e a gente usava essa linguagem aqui no Rio de Janeiro. Então, tem essa origem histórica
da gente falar chaveco. Raquel falando, mas quem não tem dinheiro para o Google, uma ligação falando sobre um lançamento, seria bacana? Raquel, quem não tem dinheiro na corretagem de imóveis, qualquer coisa funciona. Se você está na corretagem de imóveis e você não está ganhando dinheiro, tem alguma coisa errada que não é geração de clientes. É provavelmente comunicação. Provavelmente você iniciou na profissão e você não tem uma habilidade de conduzir um cliente a um fechamento através de uma venda consultiva. Uma habilidade, um desenvolvimento, criação de rapport. Hoje eu falei sobre rapport aqui. De repente, a geração de leads, você primeiro tem que saber ser um excepcional vendedor. E o excepcional vendedor não é uma parada que você desenvolve em 1, 2 anos de profissão. É uma prática que você vai desenvolvendo ao longo dos anos. Eu tenho 17 anos, 17 ou 18 anos na profissão. Eu sempre falo 16, mas eu parei de contar. São 17 ou 18 anos de profissão e eu ainda acho que eu tenho muita coisa para aprender. Eu não me considero uma pessoa que tem um nível absurdo de conhecimento. Nunca. Começa porque eu tenho uma posição de estar sempre numa posição de aprendiz. Eu quero desenvolver aprendizado. Eu necessito estar aberto ao aprendizado. E para isso eu tenho que ter uma mentalidade de ver as coisas pela primeira vez. Ver com olhar fresco. Então eu estou sempre aprendendo, sempre aberto a aprender. Eu nunca sei o suficiente. Eu sempre me dou a permissão para conhecer as coisas de outra forma. Por isso que o Wesley poderia nos ensinar como fazer vendas odiando a ligação. Isso é uma coisa que eu realmente gostaria de aprender, sem brincadeira. Assim, falando de maneira séria, divertidamente, lógico. Ou, de repente, o Wesley realmente tem algo diferente, cara. Ele tem que dar abertura para todo mundo. Vai que é algo que é diferenciado nele. Pô, a gente tem que ouvir, cara. Ele, de repente, mostra uma técnica aqui no chat, porque se ele não liga, ele não precisa falar, ele pode escrever. Cara, dá a técnica para a gente vai gostar muito de replicar e aprender o que você fala. Nossa profissão, aprendemos a cada atendimento. Isso aí, Gaia, todo atendimento tem que ir com um estado de aprendiz para tudo. A gente tem que aprender sempre. Flávia, mais surf, perguntando quando começa a mentoria. Flávia, vai demorar um pouquinho, porque eu vou encerrar essa terceira turma. E quando eu tiver novidade, eu vou convidar através do Instagram e você vai ter a oportunidade de saber mais. Tá? Você me dá aí um tempinho, eu não tenho um prazo. Essas turmas eu abro bem com turmas pequenas, porque eu entrego um conteúdo de extremo valor para corretores que desejam aplicar a técnica e vender imóvel todos os meses. Então, no momento, eu não tenho. Então, forte abraço, fiquem com Deus, retenha o que é bom, como diz o nosso amigo lá, examine todas as coisas e retenha o que é bom, não é? Fiquem com Deus e até breve.